Olha nos meus olhos agora. O que estou prestes a te revelar vai mudar completamente tudo o que você acredita sobre fé e ciência. Porque neurocientistas ateus, pessoas que passaram vida inteira negando a existência de Deus, estão tendo que admitir algo extraordinário, algo que eles não queriam encontrar, algo que contradiz tudo que eles defendiam. Eles descobriram que seu cérebro foi literalmente projetado para se conectar com Deus. Não metaforicamente, não filosoficamente, literalmente. Há estruturas no seu cérebro, circuitos neurais, sistemas químicos que só fazem sentido se foram criados especificamente para a experiência espiritual, para a conexão divina, para a comunicação com algo maior que você. E isso não é teoria religiosa, não é interpretação teológica, é ciência pura. São décadas de pesquisa em neurociência, ressonâncias magnéticas, estudos com monges, análise de pessoas em oração profunda, e tudo aponta para a mesma conclusão devastadora. Deus deixou assinatura no seu cérebro, código secreto que prova que você foi criado para conhecê-lo, para conectar com ele, para experimentá-lo de forma tão real quanto você experimenta qualquer outra realidade. E nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que descobriram. Vou te mostrar as 7 revelações científicas que estão fazendo ateus questionarem tudo. Vou te mostrar o protocolo exato que Jesus usou por 40 dias no deserto e que neurociência agora confirma como método perfeito de reprogramação cerebral. Vou te mostrar a molécula que seu cérebro produz às 3 da manhã, que te conecta com dimensão espiritual. E vou te mostrar como você pode ativar esse código, como você pode experimentar essa conexão, como você pode literalmente mudar a estrutura do seu cérebro através de práticas espirituais que a Bíblia ensina há milhares de anos e que ciência está apenas começando a entender, e te aviso desde já. Isso vai desafiar tudo. Se você é religioso, vai expandir sua fé de formas que nunca imaginou. Se você é cético, vai ter que confrontar evidências que não pode ignorar. E se você está no meio, confuso sobre o que acreditar, isso vai te dar clareza científica sobre realidade espiritual. Porque pela primeira vez na história, fé e ciência não estão em conflito. Estão convergindo, estão apontando para a mesma verdade. E essa verdade vai revolucionar a sua vida. Então, se você fica comigo até o final deste vídeo, você vai descobrir não apenas porque Deus existe, mas porque você foi especificamente criado para conhecê-lo, como seu cérebro é prova viva de design inteligente. E como você pode ativar capacidades espirituais que estão dormentes dentro de você. Mas você precisa assistir até o final. Porque cada descoberta se constrói sobre a anterior, cada revelação prepara a próxima. E no final você vai ter visão completa que vai mudar tudo. Vamos começar com a primeira revelação científica que está chocando o mundo acadêmico. E essa revelação vem de lugar mais improvável. Laboratórios de neurocientistas ateus que estavam determinados a provar que Deus é apenas construção psicológica, apenas ilusão criada por cérebro em busca de conforto. E o que eles descobriram foi exatamente o oposto. Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade da Pensilvânia, passou décadas estudando cérebros de pessoas em estados de oração profunda e meditação. Ele colocava monges budistas, freiras católicas, praticantes de várias religiões dentro de máquinas de ressonância magnética. E ele esperava encontrar apenas atividade cerebral normal. Talvez alguma área de imaginação ativa, talvez placebo, mas o que ele encontrou deixou ele sem palavras. Durante experiência espiritual profunda, área específica do cérebro chamada lobo parietal superior praticamente se desliga, e essa área é responsável por senso de separação.
por noção de onde você termina e mundo começa, por limite entre você e outro. E quando essa área se desliga, a pessoa experimenta algo que eles chamam de união absoluta. Sensação de não haver separação entre você e o universo, entre você e Deus. E aqui está a parte chocante. Essa não é alucinação, não é imaginação. É experiência tão real neurologicamente quanto qualquer outra experiência sensorial que você tem. E Dr. Newberg teve que admitir: nós não podemos dizer que essas pessoas estão imaginando, seus cérebros estão experimentando algo tão real quanto quando você vê cor ou sente dor. A questão não é, se experiência é real, é o que essa experiência revela sobre a natureza da realidade. E outros cientistas começaram a replicar esses achados. Dr. Mário Beauregard, na Universidade de Montreal, estudou freiras carmelitas em estado de união mística com Deus. E ele encontrou não apenas uma área ativa, mas 12 diferentes regiões do cérebro iluminadas simultaneamente. Áreas associadas com amor profundo, com percepção de verdade, com experiência de presença real de outro ser. E ele disse algo que chocou a comunidade científica. Os padrões que vemos são consistentes com pessoa experimentando presença real de outro ser consciente. Não padrão que esperaríamos ver se fosse apenas imaginação ou autossugestão. E você entende a implicação disso? Quando você ora, quando você realmente se conecta em oração profunda, seu cérebro não está fingindo, não está imaginando, está experimentando presença real, está se conectando com algo, com alguém que está realmente lá. E ciência pode medir isso, pode ver isso, pode confirmar isso. E essa é apenas a primeira revelação. E já muda tudo, porque se seu cérebro foi projetado para experimentar Deus, se há estruturas específicas que existem apenas para essa conexão, então você não foi acidente. Você foi criado intencionalmente, com um propósito específico, para relacionamento específico. E isso tem implicações massivas para como você vive, para como você entende seu valor, para como você entende seu destino. Segunda revelação vem de estudos sobre neuroplasticidade e oração. E isso vai te chocar, porque mostra que oração não é apenas comunicação, é literalmente reprogramação cerebral. Dr. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, estudou o cérebro de monges budistas que passaram mais de 10.000 horas em meditação. E ele descobriu algo extraordinário. Cérebros deles eram fisicamente diferentes, não sutilmente diferentes, radicalmente diferentes. Eles tinham mais massa cinzenta em áreas associadas com atenção, compaixão e regulação emocional. Eles tinham conexões neurais mais fortes, eles tinham atividade de ondas gama, tipo mais rápido de atividade cerebral associado com insight e consciência expandida, em níveis nunca vistos antes em seres humanos. Então pesquisadores perguntaram: isso acontece apenas com meditação budista ou acontece com qualquer prática espiritual contemplativa? E começaram a estudar cristãos em oração profunda, muçulmanos em dhikr, judeus em oração contemplativa, e achados foram consistentes. Oração profunda, contemplação espiritual consistente muda fisicamente a estrutura do cérebro. Mas aqui está a parte mais incrível. Você não precisa de 10.000 horas. Estudo da Universidade Johns Hopkins mostrou que apenas 8 semanas de prática de oração contemplativa por 20 minutos por dia já começou a mostrar mudanças mensuráveis em estrutura cerebral. 8 semanas, 20 minutos por dia. E seu cérebro começa a se transformar. E deixa eu te contar o que muda especificamente. A área do cérebro chamada amígdala, responsável por medo e ansiedade, começa a diminuir. Literalmente fica menor. Enquanto isso, o córtex pré-frontal,
a área responsável por tomada de decisão, autocontrole, compaixão. Fica mais espesso, hipocampo, a área crucial para aprendizado e memória, aumenta em volume e conexões entre essas áreas ficam mais fortes. E você sabe o que isso significa? Significa que quando a Bíblia diz sejam transformados pela renovação da vossa mente, isso não é apenas metáfora, é instrução literal de neurociência. Oração transforma literalmente seu cérebro, reconstrói circuitos neurais, cria novos caminhos, e não em sentido místico, em sentido médico mensurável. E agora vem parte que vai te deixar sem palavras. Pesquisadores perguntaram: por que oração tem esse efeito? O que há em falar com Deus que muda cérebro? E eles descobriram algo que confirma o que cristãos sempre souberam. Não é apenas falar, é conectar, é entrar em presença, é experimentar amor, porque áreas do cérebro que são fortalecidas por oração são mesmas áreas ativadas quando você experimenta amor profundo de outra pessoa. Então, quando você ora, quando você realmente se conecta, seu cérebro está experimentando amor. Amor tão real que reconstrói estrutura neural. E isso explica por que pessoas que oram regularmente têm menos depressão, menos ansiedade, melhor saúde mental. Não é apenas porque elas têm esperança, é porque o cérebro delas está literalmente sendo reconstruído por amor divino que experimentam em oração. E deixa eu te contar sobre Teresa. Teresa veio ao consultório há 3 anos em estado de depressão severa. Ela tinha tentado tudo, medicamentos, terapia, nada funcionava de verdade. E eu propus algo radical. Eu disse: Teresa, você tem fé? Ela disse sim. Eu disse: então faça experimento. Durante 8 semanas, 20 minutos por dia, ore. Não apenas fale com Deus. Entre em sua presença. Sinta seu amor. Conecte profundamente. Teresa estava cética. Ela achava que precisava de solução médica, não espiritual. Mas ela estava desesperada. Então ela tentou. E primeiras 2 semanas foram difíceis. Sua mente vagava. Ela não sentia nada. Mas ela persistiu. E na 3ª semana, algo mudou. Ela começou a sentir paz durante a oração, sensação de ser amada, de não estar sozinha. E em 8 semanas, depressão tinha diminuído significativamente. Não desaparecido completamente, mas pela primeira vez em anos, ela tinha esperança, ela tinha energia, ela tinha alegria. E quando fizemos acompanhamento 6 meses depois, Teresa estava transformada, não apenas emocionalmente. Ela relatava que pensava diferente, reagia diferente, sentia diferente. Seu cérebro tinha sido literalmente reconstruído através de oração consistente. E isso não é caso isolado. Isso é o que a ciência está mostrando acontece quando você ativa esse código divino no seu cérebro, quando você usa estruturas que foram criadas especificamente para a conexão com Deus. E transforma não apenas mente, transforma a vida inteira. Terceira revelação é sobre algo que vai parecer completamente bizarro, mas que ciência está confirmando. Seu cérebro produz molécula chamada DMT, e essa molécula é conhecida como molécula de Deus, porque produz experiências espirituais profundas. E a parte chocante, seu cérebro produz isso naturalmente, especialmente durante sono profundo, especialmente às 3 da manhã. Dr. Rick Strassman, psiquiatra da Universidade do Novo México, passou anos estudando DMT. E ele descobriu que glândula pineal, pequena glândula no centro do seu cérebro, que espiritualistas há séculos chamam de terceiro olho, produz DMT naturalmente. E não apenas quando você está acordado, mas especialmente durante sono REM.
durante sonhos profundos, durante momentos de transição de consciência. E aqui está a conexão bíblica que vai te chocar. Quantas experiências espirituais profundas na Bíblia aconteceram durante sono? Jacó sonhando com escada para céu. José recebendo revelações em sonhos. Daniel tendo visões proféticas. Maria sendo visitada por anjo. José sendo avisado para fugir para Egito. E Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu em experiência que ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Todas essas experiências têm algo em comum. Aconteceram em estados alterados de consciência. Estados onde o cérebro está produzindo naturalmente moléculas que facilitam experiência espiritual. E ciência está agora confirmando. Essas não eram alucinações, eram experiências reais facilitadas por química cerebral que Deus projetou especificamente para permitir comunicação entre dimensões. E você sabe por que, às 3 da manhã, tantas pessoas relatam experiências espirituais? Por que tantos místicos acordam nesse horário para orar? Porque Jesus frequentemente orava de madrugada, porque é quando a produção de DMT está no pico. É quando o véu entre natural e sobrenatural está mais fino. É quando o seu cérebro está mais receptivo à realidade espiritual. E isso não é encorajamento para usar DMT artificialmente. Absolutamente não. O que estou dizendo é que Deus projetou o seu cérebro com capacidade natural de se conectar com Ele. Você não precisa de substâncias externas, você não precisa de atalhos perigosos, você tem tudo o que precisa já instalado, você só precisa ativar através de práticas que Ele nos deu. Oração profunda, jejum, adoração, meditação na palavra. E estudos mostram que essas práticas aumentam produção natural de DMT. Jejum prolongado? Aumenta. Oração contemplativa profunda? Aumenta. Adoração intensa? Aumenta. Então, quando você jejua por 40 dias como Jesus, quando você passa a noite em oração como Jesus frequentemente fazia, quando você adora com intensidade total, você está ativando química cerebral que Deus projetou para facilitar encontro com Ele. Quarta revelação é sobre jejum, e ciência está confirmando algo extraordinário. Jejum não é apenas disciplina espiritual, é neuroplasticidade pura, é reprogramação cerebral em nível celular. Pesquisadores do MIT descobriram que quando você jejua, especialmente jejuns prolongados, algo chamado autofagia é ativado. Autofagia literalmente significa comer a si mesmo. E o que acontece é que células do cérebro começam a reciclar componentes danificados, limpam toxinas acumuladas, eliminam conexões neurais que não são úteis e fortalecem conexões que são importantes. É como se jejum fosse botão de reset para cérebro, permite que cérebro se limpe, se reorganize, se otimize. E pesquisadores descobriram que neurônios novos começam a crescer durante jejum, especialmente no hipocampo, área crucial para a memória e aprendizado. Então, jejum não apenas limpa cérebro, literalmente cria neurônios novos. E agora pensa sobre isso biblicamente. Jesus jejuou 40 dias antes de começar ministério. Moisés jejuou 40 dias antes de receber mandamentos. Elias jejuou 40 dias antes de encontro transformador com Deus. Paulo jejuou antes de começar a missão. E a igreja primitiva jejuava regularmente antes de tomar decisões importantes. Por quê? Porque eles sabiam, mesmo sem neurociência, que jejum faz algo profundo, clareia a mente, aguça a percepção espiritual, fortalece a resolução, e agora a ciência está explicando exatamente por quê. Porque jejum literalmente reconstrói seu cérebro, cria clareza mental,
fortalece áreas responsáveis por autocontrole e tomada de decisão e aumenta a sensibilidade espiritual através de mudanças em química cerebral. Dr. Mark Matheson, neurocientista do Instituto Nacional de Envelhecimento, passou décadas estudando efeitos de jejum em cérebro e ele descobriu que jejum intermitente, mesmo jejuns curtos de 16 a 18 horas, aumenta a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. E BDNF é como fertilizante para cérebro. Estimula crescimento de novos neurônios, fortalece conexões existentes, protege contra a degeneração. E ele disse algo fascinante. Jejum coloca cérebro em modo de estresse adaptativo. E em resposta a esse estresse, cérebro ativa mecanismos de proteção e crescimento. É como exercício. Quando você exercita músculo, você o estressa e em resposta, músculo fica mais forte. Jejum faz mesmo com o cérebro. Isso explica por que gigantes espirituais, através da história, usavam jejum. Não era apenas disciplina religiosa, era ferramenta prática de transformação neurológica. Era a forma de preparar cérebro para receber revelação, para processar verdades profundas, para fortalecer contra a tentação. Tudo que ciência agora confirma que jejum faz. E deixa eu te contar sobre Roberto. Roberto era pastor que estava enfrentando burnout severo. Ele estava tão cansado mentalmente que não conseguia mais preparar sermões. Não conseguia se concentrar em oração. Sentia que tinha perdido conexão com Deus. E eu sugeri algo radical: jejum de 7 dias apenas com água. Roberto estava hesitante. Ele tinha medo que enfraqueceria ainda mais. Mas eu expliquei ciência. Expliquei que jejum ia dar ao cérebro dele chance de se resetar, de limpar, de reconstruir. E ele tentou. Primeiros 2 dias foram difíceis. Mas do terceiro dia em diante, algo extraordinário aconteceu. Clareza mental que ele não tinha há anos começou a voltar. Paz profunda, sensibilidade espiritual aumentada. E ao final de 7 dias, Roberto estava transformado. Ele me disse, foi como se véu tivesse sido removido. Eu conseguia ouvir Deus de novo. Conseguia pensar claramente. Sentimentos de burnout tinham desaparecido. E estudos de seu caso, 3 meses depois, confirmaram mudanças continuaram. Porque jejum não apenas tinha dado pausa, tinha literalmente reconstruído o cérebro dele. Quinta revelação é sobre poder da adoração. E ciência está descobrindo que quando você adora, especialmente adoração com música, emoção intensa, algo extraordinário acontece em cérebro, que não acontece em nenhuma outra atividade humana. Dr. Daniel Levitin, neurocientista cognitivo, estudou o que acontece no cérebro durante música. E ele descobriu que música ativa virtualmente todas as áreas do cérebro simultaneamente. Áreas de emoção, áreas de movimento, áreas de memória, áreas de processamento de linguagem, áreas de recompensa. Tudo ao mesmo tempo, mas aqui está a parte impressionante. Quando música é combinada com intenção espiritual profunda, ou seja, adoração, algo mais acontece. A área do cérebro, associada com senso de eu, ego, autofoco, começa a diminuir a atividade. E pessoa experimenta o que neurocientistas chamam de autotranscendência, sensação de ir além de si mesmo, de ser parte de algo maior, de conectar com o divino. E essa experiência libera a cascata de neuroquímicos. Dopamina, que cria sensação de alegria e recompensa. Serotonina, que cria paz e bem-estar. Ocitocina, hormônio de vínculo e amor. E endorfinas, que criam euforia natural. É por isso que a adoração genuína te faz sentir tão bem. Não é apenas emoção psicológica. É química cerebral poderosa criada por experiência de conexão com Deus. E estudos mostram que pessoas que adoram regularmente têm níveis significativamente menores de cortisol, hormônio do estresse, têm pressão arterial mais baixa,
têm sistemas imunológicos mais fortes, têm melhor saúde mental e vivem mais tempo. Não é coincidência. É resultado direto de química cerebral criada por adoração consistente. E aqui está conexão bíblica que vai te fascinar. Davi, quando estava fugindo de Saul, vivendo em cavernas, em perigo constante, o que ele fazia? Adorava. Ele escreveu dezenas de salmos durante esse período. E ele não estava apenas processando emoções através de música, ele estava literalmente mudando química do cérebro dele através de adoração. Estava criando paz, coragem, esperança em meio a circunstâncias impossíveis, através de prática que ciência agora confirma, transforma estado neurológico. Ou Paulo e Silas na prisão, costas sangrando de chicotadas, pés presos em troncos. E o que eles fazem? Adoram, cantam hinos à meia-noite. E não apenas porque tinham fé, porque a adoração estava mudando química cerebral deles, estava criando paz em meio à dor, estava fortalecendo eles neurologicamente para suportar o impossível. Sexta revelação é sobre comunidade de fé. E essa vai te surpreender porque ciência está mostrando que ter comunidade espiritual não é apenas bom socialmente. É literalmente essencial para a saúde cerebral. Pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard conduziram um estudo massivo seguindo milhares de pessoas por décadas. E eles descobriram algo chocante. Pessoas que participam regularmente de serviços religiosos vivem em média 7 anos mais que aquelas que não participam. 7 anos. E quando controlaram para todos os outros fatores, dieta, exercício, status socioeconômico, diferença persistiu. Por quê? Porque participar de comunidade de fé faz múltiplas coisas para cérebro e corpo. Primeiro, cria senso de pertencimento. E cérebro humano é wired para a conexão. Solidão crônica é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Literalmente aumenta a inflamação, enfraquece o sistema imunológico, acelera o envelhecimento cerebral, mas comunidade forte protege contra isso. Segundo, comunidade de fé cria rede de apoio. E quando você enfrenta estresse, trauma, dificuldade, ter rede de apoio não apenas te faz sentir melhor emocionalmente, reduz cortisol, reduz inflamação, protege cérebro contra dano relacionado a estresse. Terceiro, comunidade de fé cria senso de propósito. E pesquisa após pesquisa mostra que senso de propósito forte está associado com menor risco de Alzheimer, menor risco de depressão, melhor saúde cognitiva na velhice. Porque quando você tem propósito, cérebro permanece engajado, permanece crescendo, permanece criando novas conexões. E aqui está a parte bíblica que confirma isso. Desde o começo, Deus disse: não é bom que homem esteja só. Desde o começo, Ele criou igreja, corpo de Cristo, comunidade. E não era apenas por razões teológicas, era porque Ele sabia que somos criados para a conexão, que cérebros nossos precisam de comunidade para prosperar. E Jesus, quando começou o ministério, o que Ele fez primeiro? Formou comunidade, chamou 12 discípulos, criou grupo pequeno antes de criar movimento de massa, porque Ele sabia que transformação profunda acontece em contexto de relacionamentos profundos, em contexto de comunidade autêntica. Sétima e última revelação é sobre esperança. E essa é mais poderosa porque ciência está mostrando que esperança baseada em fé não é apenas sentimento bom, é força neurológica que literalmente muda como o cérebro funciona e como o corpo responde. Dr. Jerome Groopman, professor de medicina em Harvard, escreveu o livro inteiro sobre anatomia da esperança.
E ele documenta casos após casos onde esperança, especificamente esperança fundamentada em fé, criou resultados médicos que ciência não consegue explicar completamente. Ele mostra que esperança ativa a córtex pré-frontal, área de planejamento e ação direcionada ao objetivo. Esperança não é passiva. Neurologicamente, cria motivação, cria perseverança, cria resiliência. Porque quando você tem esperança, cérebro interpreta desafios não como ameaças esmagadoras, mas como obstáculos superáveis. E esperança também afeta o sistema nervoso autônomo, reduz a ativação de resposta de luta ou fuga, aumenta a ativação de sistema de descanso e digestão. Isso significa que esperança literalmente acalma corpo, permite que processos de cura funcionem mais efetivamente, reduz inflamação, fortalece o sistema imunológico e estudos mostram que esperança religiosa, esperança baseada em crença em Deus que cuida, que tem plano, que tem poder, é mais poderosa que otimismo genérico. Porque otimismo pode vacilar quando circunstâncias são esmagadoras. Mas esperança ancorada em Deus transcende circunstâncias, permanece estável mesmo em face do impossível. E isso explica incontáveis casos de pessoas que sobreviveram o que médicos disseram ser impossível, que se curaram quando o prognóstico era terminal, que superaram quando estatísticas diziam que falhariam. Não é apenas milagre externo, é também milagre interno. Milagre de esperança, ativando sistemas de cura que Deus projetou no corpo e cérebro. Deixa eu te contar sobre Ana. Ana foi diagnosticada com câncer agressivo. Médicos deram 6 meses. E Ana tinha 2 escolhas: desesperar ou ter esperança. E ela escolheu esperança. Esperança não ingênua. Ela fez todo o tratamento que médicos recomendaram. Mas ela também orou. Ela se cercou de comunidade de fé. Ela adorou. Ela manteve esperança inabalável em Deus que podia curar lá. E algo extraordinário aconteceu. Câncer respondeu melhor ao tratamento que médicos esperavam. Efeitos colaterais foram mais brandos. Recuperação foi mais rápida. E 3 anos depois, Ana está em remissão completa. Médicos chamam de sorte, estatística. Mas Ana sabe melhor. Ela sabe que a esperança dela ativou algo em corpo que ciência mal começa a entender. Agora que você viu 7 revelações científicas, deixa eu te dar protocolo prático, porque informação sem aplicação não muda nada. Você precisa saber como ativar esse código divino no seu cérebro, como usar estruturas que Deus instalou para a conexão com Ele. E protocolo que vou te dar não é invenção minha, é protocolo que Jesus modelou, que santos através dos séculos usaram, e que ciência agora confirma como método perfeito de transformação neurológica e espiritual. Passo 1. Oração contemplativa diária de pelo menos 20 minutos. Não oração rápida, não lista de pedidos, mas entrar em presença, silenciar mente, focar em Deus, sentir seu amor. E estudos mostram que 20 minutos é ponto de inflexão onde começam a acontecer mudanças neurológicas mensuráveis. Como fazer? Encontre lugar quieto. Sente confortavelmente. Feche olhos. Respire profundamente. E entre em presença de Deus. Não tente alcançar. Apenas receba. Deixe o amor dele te envolver. E quando mente vagar, e vai vagar, gentilmente traga de volta, sem frustração, sem julgamento, apenas retorne à presença e faça isso todos os dias, mesma hora se possível, porque consistência cria mudança. Cérebro ama padrões, e quando você cria padrão diário de entrar em presença, cérebro começa a antecipar, começa a facilitar, começa a se reorganizar ao redor dessa prática. Passo 2. Jejum semanal de pelo menos 16 horas.
Não precisa ser 40 dias. Começa pequeno, mas seja consistente. E durante jejum, use tempo que você gastaria comendo para orar, para ler palavra, para adorar, porque jejum cria abertura neurológica, cria receptividade espiritual aumentada. E você quer aproveitar essa janela. Como fazer? Escolha um dia por semana. Termina jantar às 7 da noite. Não come novamente até 11 da manhã do dia seguinte. 16 horas. E durante essas horas, especialmente pela manhã, dedique tempo extra para práticas espirituais. E observe como clareza mental aumenta, como percepção espiritual aguça, como fortaleza interior cresce. Passo 3. Adoração expressiva pelo menos 3 vezes por semana. Não adoração passiva. Adoração onde você se move, onde você canta, onde você expressa emoção. Porque movimento e emoção ativam o cérebro de formas que a adoração passiva não faz. Como fazer? Coloque música de adoração que te move. E não apenas ouça, cante junto. Mesmo que você ache que não canta bem, levante mãos. Dance-se sentir. Deixe corpo expressar o que a alma sente. Porque quando corpo e mente se alinham em adoração, transformação neurológica é profunda. Passo 4. Comunidade semanal não negociável. Não é opcional. Não é quando você sente vontade. É compromisso. Porque saúde espiritual e neurológica requer conexão consistente com outros crentes. Como fazer? Encontre grupo pequeno, célula, comunidade, onde você pode ser conhecido profundamente, onde você pode ser vulnerável, onde você pode dar e receber apoio. E comprometa-se. Apareça mesmo quando não sente vontade, porque é em consistência que mudança acontece. Passo 5. Imersão em escritura, por pelo menos 15 minutos diários. Não leitura rápida, leitura contemplativa, meditativa, onde você deixa a palavra penetrar, transformar, reconstruir padrões de pensamento. Como fazer? Escolha passagem pequena, leia devagar, 3, 4 vezes, deixe palavras reverberarem. Pergunte: o que Deus está me mostrando aqui? Como isso se aplica à minha vida? O que precisa mudar? E deixe o Espírito Santo trabalhar através da palavra para renovar a mente. Passo 6. Gratidão consciente 3 vezes ao dia. Porque gratidão não é apenas emoção boa, é prática neurológica que reconstrói o cérebro para ver bênçãos em vez de focar em falta. Como fazer? Manhã, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, liste mentalmente 5 coisas pelas quais você é grato. Durante o dia, pare e reconheça algo bom que aconteceu. À noite, antes de dormir, revise dia procurando evidências da bondade de Deus. E com o tempo, cérebro começa a automaticamente procurar bênçãos, automaticamente notar bondade. E isso transforma a perspectiva inteira. E quando você faz essas 6 práticas consistentemente, não por dias, mas por semanas e meses, você vai experimentar transformação, que ciência pode medir, mas mal consegue explicar. Porque você está ativando código que Deus instalou, está usando estruturas que Ele projetou, está vivendo como você foi criado para viver. E deixa eu te contar o que vai acontecer. Primeiro, a ansiedade vai diminuir, não imediatamente, mas gradualmente, porque o cérebro está sendo reconstruído, a amígdala está diminuindo, córtex pré-frontal está ficando mais forte e você vai perceber que coisas que te estressavam profundamente já não têm mesmo poder. Segundo, clareza mental vai aumentar, pensamentos vão ficar mais organizados, tomada de decisão vai ficar mais fácil, concentração vai melhorar, porque jejum e oração estão limpando o cérebro, estão criando novos neurônios.
estão fortalecendo conexões importantes. Terceiro, relacionamentos vão melhorar. Porque quando você está mais em paz internamente, você leva menos estresse para relacionamentos. Você reage menos, você responde com mais amor. E prática de comunidade está te ensinando habilidades relacionais que melhoram todas as áreas de vida. Quarto, propósito vai se clarear. Porque quando você está consistentemente conectado com Deus, Ele pode falar, pode guiar, pode revelar. E você vai começar a entender por que você está aqui, o que você deveria estar fazendo, como sua vida faz diferença. Quinto, a alegria vai aumentar. Não alegria circunstancial, que depende de tudo estar bem, mas alegria profunda, que vem de saber que você é amado, que você tem propósito, que você está conectado com o Criador do universo. E essa alegria, neurociência mostra, protege contra a depressão, contra a desesperança, contra vazio existencial. E sexto, você vai começar a experimentar o que místicos chamam de vida abundante. Não necessariamente abundância material, mas abundância de paz, de amor, de propósito, de conexão, de significado, de tudo que realmente importa, porque você está vivendo como foi projetado para viver, conectado com Deus que te criou, e nada nesta vida se compara a isso. Agora, deixa eu abordar a dúvida que talvez você tenha. Você pode estar pensando, mas por que Deus precisaria de estruturas cerebrais? Se Ele é todo-poderoso, por que não pode simplesmente se conectar sem neurologia? E resposta é, Ele não precisava, mas escolheu. Porque você não é apenas espírito, você é unidade de corpo, alma e espírito. E Deus honra toda a sua humanidade. Ele não bypassa seu corpo. Ele trabalha através dele. E evidência de estruturas neurológicas específicas para a experiência espiritual não diminui Deus. Revela seu design intencional, revela que Ele te criou tão perfeitamente que até hardware do seu cérebro reflete seu desejo de relacionamento com você. É como encontrar instruções do fabricante gravadas no produto, encontrar a assinatura do artista escondida na obra de arte. Neurologia espiritual não é argumento contra Deus, é evidência mais profunda para Deus, porque mostra design intencional. Propósito específico. Você não evoluiu acidentalmente estruturas para experienciar algo que não existe. Você foi criado intencionalmente para conhecer alguém que é absolutamente real. E para céticos que estão assistindo, deixa eu dizer isso. Você não precisa ter fé cega. Ciência está te dando permissão para explorar, para experimentar. Implemente o protocolo que dei. Faça experimento honesto por 8 semanas e observe o que acontece. Não no que você sente apenas, mas no que você experimenta, em como vida muda, em como mente funciona diferente. E você vai ter que confrontar possibilidade de que há algo real acontecendo, que não é apenas placebo, que não é apenas psicologia, que há presença real, pessoa real, Deus real que está se revelando através de experiência que você não pode negar, e naquele ponto você terá decisão a fazer, continuar no ceticismo apesar de evidência, ou abraçar fé porque evidência te levou lá. E para crentes que estão assistindo, deixa eu te encorajar. Você não precisa ter medo de ciência. Ciência não é inimiga da fé. Quando ciência é honesta, quando pesquisa é rigorosa, ela sempre aponta para o Criador, porque realidade foi criada por Ele. E quanto mais profundamente exploramos realidade, mais encontramos evidências dele. Então não tenha medo de neurociência. Não tenha medo de pesquisa. Abraça, aprende, usa, porque está confirmando o que você sempre soube em coração. Deus é real. Ele te ama.
e Ele projetou você especificamente para conhecê-lo. E agora você tem não apenas fé, tem ciência, não apenas coração, tem evidência. E ambos juntos criam convicção inabalável. E deixa eu terminar com isso. Você tem código secreto instalado no seu cérebro, código que prova que você não é acidente, que você foi criado com propósito, para relacionamento com Deus que te ama mais que você consegue compreender. E esse código está esperando ser ativado. Estruturas estão lá, química está lá, capacidade está lá. Tudo que falta é você escolher usar. Então a pergunta é: você vai ativar? Você vai implementar protocolo? Você vai dedicar próximos 2 meses a práticas que podem mudar literalmente a estrutura do seu cérebro e realidade da sua vida? Ou você vai assistir este vídeo, achar interessante e voltar ao mesmo padrão? Porque informação sem ação não muda nada. Você pode saber tudo sobre código divino e nunca experimentar-lo se não ativar. Então eu te desafio, comece hoje, agora, não amanhã, não segunda-feira, agora. 20 minutos de oração contemplativa. Entre em presença de Deus e deixe jornada começar. E nos próximos dias e semanas, implemente cada passo do protocolo. E observe, não apenas acredite, observe, veja mudanças, experimente transformação e então compartilhe. Porque mundo precisa saber que Deus é real, que fé tem fundamento científico, que você pode conhecer o Criador do Universo não apenas teologicamente, mas experiencialmente, neurologicamente, completamente. Obrigado por assistir até aqui, por ter coragem de considerar que fé e ciência não são inimigas, por estar disposto a explorar a possibilidade de que você foi criado para muito mais que está vivendo. E se você ativar esse código, se você viver como foi projetado para viver, sua vida vai se tornar testemunho vivo de Deus que criou céu e terra e que ama você mais que palavras podem expressar. Deus te abençoe e que você experimente conexão profunda que Ele sempre desejou ter com você.